A seguir, será conduzida a mesa aqui à frente, pois nós teremos a leitura e a assinatura do termo de posse do senhor Hubert Alqueires no cargo de secretário de Estado da Educação. Chamo aqui o nosso secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa. Por favor. Governador Rodrigo, Reunilda, Hubert, Rocieli, em nome de vocês, gostaria de cumprimentar todas as convidadas, convidados e, com muito orgulho, professoras e professores aqui presentes. Cabe à Secretaria da Justiça e da Cidadania a leitura e a assinatura do termo de posse, Hubert, e é isso que eu farei em alguns segundos, sem antes deixar de parabenizar esse importante trabalho que foi feito pelo Rocieli, pela Renilda, com o comando do Rodrigo, do então governador Dória, e sem dúvida nenhuma podemos dizer que a educação é um dos temas mais importantes do poder público, e vocês fizeram história e uma transformação na educação aqui no estado de São Paulo nesses 3 anos. Então vamos à leitura. Aos 9 dias do mês de junho de 2022, no Palácio dos Bandeirantes, compareceu Dr. Hubert Alqueires, designado por decreto de 1 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do dia imediato, para exercer o cargo de secretário de Estado da Educação, no qual por este ato é investido, prometendo bem e fielmente desempenhar suas funções. E, para constar, eu, Fernando José da Costa, secretário da Justiça e Cidadania, lavrei o presente termo que subscrevo com o empossado. Parabéns, secretário. Sucesso. Assinado o referido termo de posse, a seguir, ouviremos palavras do senhor Hubert Alqueires, empossado no cargo de secretário de Estado da Educação. Agora eu tenho uma briga com óculos, mas eu vou começar dando uma olhada geral, governador. Não consegui ainda ver todo mundo, mas é muita gente querida e muita gente compromissada com as questões da educação, o que dá um orgulho danado reunir tanta gente que tem essa causa como bandeira de vida. Então a gente começa os agradecimentos, na verdade, à presença, mas, sobretudo, à confiança, ao governador Rodrigo Garcia, a quem eu devo a honra de agora enfrentar esse desafio, Dr. Fernando José da Costa, nosso secretário da Justiça, o professor Rocieli Soares, ex-ministro da Educação e agora ex-secretário da Educação, mas a gente sabe, não é, Rose, que é sempre secretário, uma vez secretário, a gente está sempre ali na... Professora Renilda Pérez, secretária executiva, com quem nesses últimos 10 dias eu tive uma imersão violenta no atual estágio da educação de São Paulo. Trabalhamos sábado e domingo o dia inteiro, só com umas jujubas da Lúcia, não é, Lúcia? Queria também agradecer a presença, mas talvez, sobretudo, a amizade
do deputado federal Samuel Moreira, um amigo muito querido e meu vizinho. Então, de vez em quando, a gente escapa para tomar um café e ele me contar de como andam as coisas em Brasília. Nem sempre muito bem, não é, Samuel? Deputados estaduais, minha querida amiga Maria Lúcia Amari, de muito tempo, está aqui na frente, e o deputado Dirceu Dalben, a quem agradeço a presença. Professora Gislaine, cadê a Gislaine? Presidente do Conselho Estadual de Educação, a gente fez dupla nesses anos, eu era o presidente, a Gis era a vice, aí a gente trocou, porque o momento era tão complicado para a educação, com a pandemia, que a gente, ali por orientação do Rocieli, a gente manteve o comando, não é, Gis? Bom, Fernando Padula, que coisa gostosa, que é outro amigo de muitos anos, não é, Fernando? Fernando trabalhou com a gente na Secretaria de Educação nos anos 90. Então, a gente já tem aí... ele era um pouco mais jovem, né? Deputado Daniel José, que no meu WhatsApp é DJ, carinhosamente DJ. O doutor Inês Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo, e com quem certamente a gente vai ter muitas questões aí, não é, nesse mundo judicializado que a gente vive, mas como sempre a PGE, braço do governo muito atuante e muito realizador para que as coisas aconteçam. O Rodolfo Azevedo, presidente da Univesp, também um amigo muito querido. A doutora Maria Arminda do Nascimento, vice-reitora da Universidade de São Paulo, onde durante alguns anos eu fui professor na Escola Politécnica da USP, para um grande aprendizado meu. O Norival Pântano Júnior, presidente da FDE. Doutora Maria Cecília Nacli, promotora de Justiça e assessora da Procuradoria-Geral de Justiça. Outra querida amiga, Laura Laganar, lá do Centro Paula Souza e também muito atuante e presente no Conselho Estadual. Eu quero saudar um amigo também de muito tempo, que é o Eduardo Tambor Júnior, que foi meu colega professor na Escola de Engenharia Mauá e hoje é um dos diretores do Colégio Bandeirantes e está representando o Mauro de Salles Aguiar, que é o diretor-presidente, um amigo muito querido. A professora Rosinel Bauer, ex-secretária de Educação e conselheira, mas também presidente do Conselho Municipal de Educação. Quero também agradecer o Fábio Magalhães, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. Não sei se tem uma aguinha aqui, eu daqui a pouco vou precisar, se alguém puder me ajudar. Também quero agradecer mais algumas presenças de pessoas que eu estou vendo, governador, como o presidente da Câmara Brasileira do Livro, o Vitor Tavares. A gente começa... A Câmara Brasileira do Livro faz um trabalho excepcional nessa área do mundo dos livros, né, tão fundamental e tão importante. Estou vendo lá atrás o Jair Ribeiro, um parceiro. Jair, desculpa não ter te retornado, mas foi uma loucura os últimos dias. Também quero agradecer a presença da Thaís Alqueres, que representa aqui toda a nossa casa, não é, Thaís? A nossa família. Estou vendo lá atrás um afilhado de batismo muito querido, que é o Rafael. Não sei se o Henrique está por aí. Está por aí, Emerson? Conseguiram chegar? Estão lá atrás. Cadê você, Henrique? Tá lá do outro lado das câmeras. Então é muito importante a família, não é, governador?
que no fundo dão um apoio excepcional para todos nós. Bom, e quero agradecer todos os parceiros da educação, professores, entidades do terceiro setor, empresas, escolas particulares. Tudo isso faz a nossa educação essa coisa tão pungente, não é? E tão importante para os nossos jovens. A educação é, por excelência, um espaço republicano, de exercício da democracia, da afirmação da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Nele, aprendemos a amar as leis e a pátria, a conviver na diversidade, a respeitar o contraditório. Por sua própria natureza, a educação é um ambiente de paz, no qual não pode e nem deve haver lugar para a intolerância, o anátema ou o obscurantismo. A escola, senhor governador, nós sabemos, é insubstituível na sua missão de transformar nossos jovens em cidadãos plenos e de prepará-los para o mercado de trabalho de um mundo em constante transformação. Os tempos atuais exigem um sistema educacional forte, de forte conteúdo acadêmico, mas também que desenvolva atividades, habilidades socioemocionais em nossos estudantes, preparando-os para viver em um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não se concebe mais uma educação que não tenha o próprio aluno como protagonista de sua aprendizagem e construtor de sua carreira. Nenhuma política educacional logrará êxito se sofrer descontinuidade, viu, Rocieli? Para cumprir seu papel, necessariamente a educação tem que ser uma política de Estado, que tem continuidade. Não pode mudar ao sabor dos ventos, ou a cada governo. A educação norteia-se por evidências científicas, jamais por ideologia, seja qual for a sua natureza. São Paulo teve o privilégio de ter avanços sustentados nos últimos anos. Desde a gestão do saudoso governador Mário Covas, com quem tive a honra de trabalhar, como secretário executivo lá na Secretaria de Educação, durante 8 anos, com a professora Rose, que era a nossa secretária. Muitos governos procuraram novos avanços, sempre com foco na aprendizagem do aluno. Alguns avanços foram muito notáveis. E nesses últimos 4 anos, o governador, com todo o seu conhecimento da máquina do Estado e com seu comprometimento com a coisa pública, contribuiu e muito para a educação paulista fazer acontecer. O Rodrigo, além de vice-governador, foi secretário de governo esse tempo todo, e ele aqui articulou essa grande força conjunta do secretariado pela educação. O desafio da educação é diário, imenso, em uma rede gigantesca como é a de São Paulo, e o Rocieli deu os números. 5.000 prédios, 3,5 milhões de alunos. Por uma questão de justiça, nós não podemos deixar de reconhecer essa enorme contribuição do Rocieli. Sua enorme capacidade de retirar do papel e transformar em realidade mudanças estruturais fundamentais para o salto de qualidade da educação básica. Desde 2019, São Paulo teve o privilégio de contar com 2 governadores, Dória e Rodrigo, antenados com as novas tendências da educação. E também de contar com esse secretário da Educação,
que tem larga experiência na área e é um dos responsáveis por um dos grandes saltos do nosso sistema educacional, desde dos tempos do saudoso Paulo Renato Souza, que lá em Brasília estava mudando os marcos institucionais, não é? Com a nova LDB, o Fundef, e aqui em São Paulo, a professora Rose e o governador Mário Covas, fazendo acontecer na ponta, porque os estados e municípios é que têm os estudantes. São Paulo, quando a gente começou, não é, Rose? Tinha 80% dos alunos na rede estadual. Foi um grande processo de municipalização que fez com que esse número hoje caísse a pouco mais de 40%. E precisa avançar, não é, governador? Municipalização deixa o aluno mais próximo de quem organiza a rede. Mas um dos grandes avanços que o Roscielli promoveu foi a reforma do ensino médio, da qual ele já havia sido um dos artífices lá em Brasília como ministro. São Paulo foi o primeiro estado a implantar o novo ensino médio, ainda em 2021, e hoje ele está presente em 100% das escolas. Isso representou uma enorme mobilização de recursos humanos e materiais. Colocar de pé o novo ensino médio em São Paulo foi uma tarefa gigantesca, mas que também precisou de fazer uma conquista de corações e mentes para alcançar a adesão de professores, alunos, gestores e funcionários de toda a rede pública do ensino básico. Na mesma linha, houve forte expansão do ensino integral. Nos últimos 3 anos, São Paulo saltou de 364 escolas para 2.050 escolas, perfazendo quase 1 milhão de vagas aqui no estado. Estou vendo outro amigo querido, que é o Mauro Ricardo, que foi secretário da Fazenda. Outras importantes políticas em andamento, além do ensino integral, é o Programa Direto na Escola, o PDDE, a modernização da carreira docente, que do ano passado para cá já contratou mais 10 mil professores, além dos que já tinha. Hoje, São Paulo tem exatamente 204 mil professores em sala de aula, aumentou 10 mil do ano passado, e a gente está com um pequeno déficit diante de 204 mil. São 2.900 professores que o governador, no final de semana, conversamos aí ativamente, e o secretário de comunicação, que é o Kleber Mata, foi decidido, o governador aprovou uma campanha de comunicação para convocar professores para a rede. São 1.700 professores com um salário de R$ 7.000, que a gente está precisando, salário para 40 horas, e 1.200 com um salário de R$ 5.000. Para as condições econômicas do Brasil, esse não é um mau salário. E esse é o salário base da nova carreira do Ministério. 7.000 e 5.000. E é isso que está sendo contratado. Eu acho que no começo da próxima semana, governador, essa semana já foi... Essa comunicação tem sido intensa e a gente já tem colhendo o resultado, esse número já caiu, e na semana que vem eu trago um relatório para o Rodrigo ver. Estou vendo ali o Wander Soares, presidente da Academia Paulista de Educação. Obrigado pela presença, Wander. Mas, além do PDDE, do ensino integral, da nova carreira e a implementação do ensino médio, o que também está em curso é um grande investimento na parceria com os municípios. E São Paulo acredita muito nessa colaboração entre Estado e município. Essa questão fundamental no Brasil, que é a colaboração entre os entes federativos. A União, Estado e município deveriam trabalhar
muito intensamente juntos pela educação das crianças. E posso garantir que Estado e municípios, aqui em São Paulo, estão fazendo muito bem esse trabalho. São alguns exemplos. Admirável que esses avanços tenham ocorrido em uma conjuntura extremamente adversa em plena pandemia. O foco global, naturalmente, foi na saúde pública e na recuperação econômica. Mas o governo de São Paulo trouxe o senso de urgência também para tratarmos o impacto da pandemia nas crianças e jovens, devido aos serviços educacionais interrompidos e à perda de oportunidades de aprendizado com o fechamento das escolas e os impactos negativos na aprendizagem dos nossos estudantes já são sobejamente conhecidos. Aqui, o governo do Estado foi pioneiro na oferta do ensino à distância. Era ficar em casa sem fazer nada ou ter algum amparo pedagógico. E aí o Centro de Mídias, que foi criado de uma hora para outra, com muito esforço, mas com muita competência e com muito envolvimento dos professores, e aqui a gente não pode deixar de fazer esse agradecimento, eles realmente se reinventaram da sala de aula para a sala virtual, não é? Para garantir um mínimo possível e necessário de aprendizagem para os nossos alunos. Então, nós fomos, em São Paulo, pioneiros do ensino à distância. Foi fundamental também a liderança de São Paulo, precursora e pioneira na vacinação dos profissionais da educação. Se São Paulo não tivesse forçado a barra, os profissionais de educação não teriam sido priorizados. E esse é um mérito que as pessoas podem até não reconhecer, por questões as mais diversas possíveis, até políticas. Mas é um mérito que ninguém tira do governo de São Paulo. E não só a vacinação dos professores, mas a vacinação também das crianças e jovens, que a gente sabe que foi uma grande batalha paulista para que a gente conseguisse priorizar logo a vacinação dos estudantes. Senhor governador, talvez a grande virtude da direção imprimida nos últimos 3 anos foi não deixar a educação paulista ser contaminada pelo ativismo da discordância dos tempos atuais. E o governador Rodrigo tem dito e repetido que a questão não é uma questão de esquerda, não é uma questão de direita, não é uma questão de extremo para cá, de extremo para lá. O que a gente precisa é de retomar esses valores republicanos a que eu me referi no início da minha fala. Aqui, o governo não transformou a educação num pacto de guerra cultural, num palco de guerra cultural. Nem professores foram tratados como inimigos. Quando esse tempo de tormentas passar, e somos otimistas de que um novo tempo há de vir no próximo ano, em termos de Brasil, quem sabe o Centro Democrático acorda e se posiciona para valer, as condições serão bem mais favoráveis a partir do ano que vem, em termos nacionais, para o aperfeiçoamento do nosso sistema público de ensino. A Secretaria de Educação não me é estranha e conheço de perto o valor do quadro de todos os seus funcionários, sejam professores, supervisores, diretores de escola, funcionários administrativos. São milhares, dezenas de milhares de pessoas que têm um valor danado. Acho que poucos equipamentos públicos, se não o único, não é, Rodrigo? Recebe 3 milhões e quase 500 mil clientes todos os dias. Cliente não é um bom termo, mas a saúde, a segurança, de vez em quando aparece alguém lá para fazer o uso do serviço. Educação não, é todo dia
toda aquela massa de gente jovem que vai à escola e tem 5 horas de aula no mínimo, o que é um esforço da sociedade gigantesco. Isso não é um esforço único do governador ou do secretário de educação. Para você ter 3.500.000 jovens e crianças todos os dias sendo atendidos, muitas vezes com transporte, muitas vezes com merenda, com o professor na sala de aula, a esmagadora maioria tem o professor na sala de aula todos os dias. E um professor que se esforce em passar o conhecimento. Então, não é uma tarefa pequena, é uma tarefa gigantesca e que tem funcionado muito bem. Os números dizem isso. É só olhar o IDEB, é só olhar a taxa de defasagem e idade série, é só ver taxa de analfabetismo. São Paulo tem os melhores números do Brasil. E quando não está no primeiro lugar, como, por exemplo, o IDEB do 5º ano, do 9º ano, São Paulo está em primeiro ou segundo lugar. E o IDEB do 3º ano do ensino médio está em 4º lugar. O país tem 27 estados. Então, precisamos melhorar muito. Mas muita coisa foi feita, muita coisa está sendo feita. E eu não posso dizer que, sobretudo, tudo isso está sendo feito por essa massa valorosa que é o quadro de funcionários e professores da rede pública aqui de São Paulo. Quero até fazer um elogio especial aos supervisores. Tem gente que diz que você tem preferência pelos supervisores. É que os supervisores de ensino conhecem a legislação e conhecem as escolas. Eles têm o pé dentro eles conhecem o chão da escola e conhecem legislação e sabem como orientar as escolas. E olha, é uma massa de 1.600 profissionais que é elite da educação pública brasileira, os nossos supervisores de ensino. A vida me fez ser um ser humano disposto ao diálogo e ao entendimento, a saber conviver com a diversidade. Tenho a plena consciência de que minha missão não é inventar a roda, ou como diz a Rose, não é fazer concurso de fantasia, para ver qual é a mais original. A minha missão, governador, será dar prosseguimento a uma política educacional vitoriosa e, ao mesmo tempo, responder aos desafios próprios de um novo tempo que se anuncia também como virtuoso. Não posso negar, ser escolhido o novo secretário de Educação pelo governador Rodrigo Garcia é também o coroamento da minha realização profissional e pessoal. Assim vocês me emocionam. Não é de hoje, né, Rose, que a gente está nessa murro em ponta de faca, muitas vezes. A Guiomar aqui é outra que não deixa a gente mentir. Governador, quero até citar a presença de uma pessoa que é muito querida para todos nós, a comunidade cultural de São Paulo, que é a Maria Bonomi. Cadê a Maria Bonomi? Está por aí ainda? Maria Bonomi estava no começo, tiramos fotos. Ela é presidente do Conselho de Administração lá da SP, Escola de Teatro, mas, sobretudo, é uma grande figura humana e uma artista plástica maravilhosa. Não é? Sei da enorme responsabilidade que recai sobre as minhas costas, governador. Darei o melhor de mim para corresponder às expectativas e ser digno da confiança que Vossa Excelência depositou em mim. O governador, nós tivemos algumas conversas prévias, e na terça-feira da semana passada, ele, que é uma pessoa muito jovial, muito
simples. Simples no trato, não precisa de Vossa Excelência para cá, para lá. O Rodrigo é uma pessoa muito simples. Mas ele fez uma coisa que eu achei incrível. Ele se encheu de solenidade e de liturgia do cargo. Ele me telefonou na terça-feira à noite, ele falou: Hubert, professor, estou te telefonando para convidar oficialmente para ser o secretário de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Eu achei muito bacana uma pessoa ser amiga, jovial, dispensar tratamentos muito solenes, mas naquele momento, e por respeito à educação de São Paulo, ele deixar bem claro que não estava falando uma coisa simples, era uma coisa séria. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado. Também registramos e agradecemos aos secretários de Estado que compuseram este governo e também governos anteriores: Rosinel Bauer, Educação; Mauro Ricardo, Projetos, Orçamento e Gestão; Andréa Matarazzo, Cultura; Francisco Vidal Luna, Economia e Planejamento; Clodoaldo Pericione, Transportes Metropolitanos; aos secretários municipais da capital aqui conosco: Fernando Padula, da Educação; Aline Cardoso, Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Aline Torres, Cultura; e Carlos Bezerra Júnior, Assistência e Desenvolvimento Social. Também agradecer ao presidente da Univesp, Rodolfo Jardim de Azevedo, a nossa vice-reitora da USP, professora doutora Maria Arminda, e a querida professora Laura Laganá, superintendente do Centro Paula Souza. A todos, o nosso muito obrigado. A seguir, encerrando os pronunciamentos, vamos ouvir o nosso novo governador de São Paulo, Rodrigo. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui na sede do governo de São Paulo. Saudar o nosso novo secretário de Educação do Estado de São Paulo, meu amigo Hubert Alqueires. Seja bem-vindo, Hubert, ao time e a essa missão que já faz parte da sua vida, que é dedicada à educação. Agradecer muito a presença do nosso sempre secretário Rocieli Soares. Acho que o Rocieli representa bem o que eu tenho falado aí nas minhas redes sociais, o paulista raiz, que não é necessariamente alguém que nasceu aqui, como eu e tantos de vocês, mas principalmente um estado de espírito. O Rocieli é gaúcho, trabalhou em alguns estados brasileiros, dentro deles a Amazônia, foi ministro da Educação e veio para São Paulo, a convite do governador Dória, para cuidar da maior rede de ensino pública desse país. E você deu conta do recado, Rocieli. Fez muito bem feito, soube montar um grande time, e eu quero saudar, na figura da Renilda, todo o time que colaborou com o Rocieli até aqui. Espero que continue colaborando com o governo de São Paulo e sei que vão continuar. Mas além do time que trabalhava lá dentro, também um time de homens e mulheres apaixonados pela educação, através do conselho, das várias instâncias que você consultou para poder realizar essa transformação no nosso tempo da educação de São Paulo. Então, quero te homenagear, você, a Renilda e a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, e tenho certeza que, junto comigo, desejando muito boa sorte ao nosso Hubert. Cumprimentar também meu amigo Samuel Moreira, nosso deputado federal. Ontem eu estava em Brasília e passei um dia todo em Brasília discutindo pacto federativo, mudanças na tributação estadual, e passei rapidinho lá junto com o Samuel, e alguém lá me perguntou se eu estava com saudades da época minha de deputado federal. Confesso que não, viu, Samuel? Prefiro estar aqui em São Paulo, trabalhando com o mundo real e cuidando do nosso querido Estado. Agradecer aqui aos nossos deputados estaduais, a Maria Lúcia Amari,
ao nosso Dirceu Dalben. Eu não vi o Daniel José, ele é muito pequenininho, a gente realmente não vê ele muito, mas está aqui na ficha. Agradecer aos nossos secretários, o Fernando da Justiça, a Aracélia da Pessoa com Deficiência, também o embaixador Massô de Relações Internacionais, cumprimentar a Inês Coimbra, nossa Procuradora-Geral do Estado, saudar aqui a Rose Neubauer, em nome da Rose, todos os ex-secretários e secretárias presentes, não só da educação. Passa um filme aqui na minha cabeça, viu, Rose? Você sabe que eu comecei muito jovem aqui com o nosso sempre governador Mário Covas, e já como secretário adjunto na época da Agricultura. E nós tínhamos um grupinho de secretários, eu tinha vergonha de falar que eu tinha 20 anos. O Hubert já era um pouquinho bem mais velho do que eu na época. E de sábado a gente fazia algumas reuniões, o Covas fazia a gente trabalhar de final de semana, fazia um pouco de trabalho em grupo, o professor Angarito, o Dalmo coordenava essa turma, né? E eu era o mais jovem de todos, e fico muito feliz de 28 anos depois, quem é bom de conta sabe que então que eu estou com 48, poder ter a honra de nomear um colega daquela época, o Hubert Alqueires, como nosso secretário da Educação. Esses 28 anos se passaram, muita coisa mudou, né? Nosso Estado se transformou e agora os desafios, muitos já foram superados, outros remanescem e novos desafios surgiram, principalmente depois da pandemia. Tenho certeza que você vai dar conta do recado, Hubert. Cumprimentar aqui a Maria Cecília Nacre, que representa meu amigo Mário Sarrubo, do Ministério Público, nosso procurador-geral. Saudar também todos os nossos secretários e amigos da Prefeitura, cumprimentando o Padula. Padula, com esses cabelos brancos, já começa a entregar a idade, né, Padula? Mas muito feliz de te ver aqui, ao lado do Bezerra, da Aline, enfim, todos representando aqui o nosso prefeito Ricardo Nunes. Também saudar a Gis, que é a nossa presidente do Conselho Estadual de Educação. Não tem melhor nome para professora do que Gis, viu? Então, Gislena, cumprimentar você. Hoje já não tem mais quase giz e lousa, mas, enfim, mesmo com a modernização, a gente lembra disso, viu? Cumprimentar o Norival, que é da nosso FDE, enfim, a todos vocês. Brincadeiras à parte, pessoal, eu estou muito feliz de poder participar desse momento solene, realmente, de posse do Hubert como nosso secretário da Educação, porque, efetivamente, a educação não só merece o nosso respeito, mas principalmente o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso cuidado nas ações da educação. Eu, enfim, que apesar de me sentir ainda novo, me sinto também um antigo servidor público, tenho falado que talvez uma das grandes tarefas que eu tenho nesse momento como governador de São Paulo não é só fazer novas coisas, não é só olhar para o futuro, mas em tempos difíceis preservar tudo que o nosso Estado conquistou. Eu tenho falado isso em várias oportunidades. Não foi fácil construir o Estado que nós temos, onde, apesar de toda a ansiedade de melhorar, de toda a necessidade de corrigir rotas num Estado desse tamanho, isso sempre vai estar presente, mas a necessidade de reconhecer que a gente vive não só no melhor Estado do Brasil, mas no Estado onde as coisas funcionam. E a gente está vivendo momentos no Brasil, e ontem Brasília foi muito isso, né, Samuel? Que muitas vezes eu fico preocupado que decisões que estão sendo tomadas vão desarrumando princípios e valores que a gente sempre defendeu e que a gente sabe que não vai ser fácil corrigir isso depois. Então, talvez a minha primeira tarefa como governador é preservar as conquistas. Quando eu fiz esse telefonema solene para o Hubert, eu fiz questão de ligar para o Serra, viu, Vitor? E também para o presidente Fernando Henrique, porque eu sei que os dois gostam muito do Hubert, e os dois pareciam crianças no telefone me cumprimentando pela decisão. Como eu vi o Hubert aqui gaguejar também, ficar nervoso, Rose, na sua fala. Por quê, pessoal? Porque a gente leva tudo com muita responsabilidade. A gente sabe exatamente que essas decisões são fundamentais para que São Paulo continue sendo esse grande Estado. Mas é óbvio que eu também falo que, além de preservar as conquistas, não me peça aos meus 48 anos para fazer mais do mesmo. Não me peça para deixar de buscar inovações. Não me peça para deixar de tentar pensar diferente. Por isso, antes de fazer esse convite oficial para o Hubert, eu conversei muito com ele, sim, o Rosselli acompanhou, questionando algumas coisas, colocando um pouco os meus pontos de vista sobre o desafio que a gente tem de consolidar
os avanços que o Rocieli deixou. E não vai ser fácil, nós temos desafios enormes. Eu tenho dado entrevistas onde eu sou cobrado a todo momento, está faltando professor, 17% de aulas não dadas. Eu falo para o jornalista, olha os 83 que deu certo. É assim que a gente tem que lidar com uma rede desse tamanho, né? Mas eu sei claramente dos desafios de consolidação, mas principalmente também de um olhar para o futuro, sabendo que se os desafios não são os mesmos daqueles do passado, nós temos sim muitos desafios na educação. Para mim, algo que acho que nós temos que avançar, e uma das prioridades do Hubert nesse momento é a consolidação, mas olhar sim o novo ensino médio, o ensino médio de São Paulo, e saber que aí nós temos que ter um foco total da nossa equipe para avançar, e eu tenho certeza que isso será feito, mas poderia aqui citar tantas outras coisas. E fico feliz de olhar esses 3 anos e meio que se passaram, Rocieli, e ver que você também conseguiu implantar muitas ações que hoje estão dando bons resultados. A gente teve uma pandemia no meio do caminho, que ninguém esperava, São Paulo se superou, mas nós sabemos que apesar da preservação da vida, das escolhas certas, a pandemia vai deixar cicatrizes e marcas difíceis ainda de São Paulo superar e todo o país. E a educação talvez seja uma das principais. Então a gente sabe que o Hubert tem um grande desafio pela frente com a sua equipe, e é justamente por isso que eu o escolhi, que eu sei do teu comprometimento, do teu espírito público, do teu amor pela educação e da tua capacidade de colocar as coisas em prática. Então, todos aqui estão para te homenagear, aqui nesse momento, para te desejar boa sorte, para que São Paulo continue dando bons exemplos e continue sendo uma luz para esse país. Muito obrigado.